Então, aquele documento 42, ele realmente é bem complexo, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu estudei aquele documento e eu tentei organizar as ideias que tem ali sobre os diferentes tipos de energia. Mas confesso que eu estava dando uma olhada hoje e não lembro de muita coisa mais. Eu até fiz um gráfico, vou compartilhar com vocês aqui. Na época eu fiz um gráfico que eu fiz esse gráfico para tentar entender essas energias, né? Aquele documento lá, ele fala sobre diversos tipos de energia, mas eu cheguei à conclusão que nenhuma dessas energias aqui são propriamente as energias que a gente trata, né? Eu entendi que o que nós entendemos como uma energia está tudo dentro dessa janelinha aqui, ó, que é uma dos tipos de energia do universo, chamado de gravita, e que tudo que nós conhecemos como energia material está aqui dentro. Energia material são as leis da natureza, a gravidade, as leis da mecânica. Isso, energia mecânica, energia cinética, energia térmica, eletromagnética, todas as forças, né, que estão presentes, que a gente estuda na matéria física, né? Tem uma matéria que a gente estuda, que é a física, então a gente estuda o comportamento das coisas, estuda energia, estuda força, movimento, velocidade, tempo, né? Essas coisas. Como a matéria se manifesta. Na Trindade, né, é o Deus o Pai, daí tem Deus o Filho e Deus o Espírito, né? Sim. E o Espírito, uma vez eu li, eu acho que foi até em alguma das imagens do Elu, que onde falava que cada um, de certa forma, ele representava algo, como o Espírito seria a ação, o Pai acho que era o pensamento, eu não lembro direito. Mas eu lembro que o Espírito ele representava a ação naquela mensagem. Quando fala da origem de todas as coisas, o livro diz que o Pai, do Pai surgiu o primeiro pensamento de criação. O Filho, então o Pai seria o pensamento, o Filho a palavra e o Espírito a ação. Então, atuando conjuntamente, a Trindade, então, deu origem ao universo central de Avona, com 1 bilhão de mundos perfeitos. Mas, eu acho que isso é mais assim uma expressão filosófica, né? Mas falando em energia, pelo que eu estava vendo aqui naquele documento, o agente conjunto, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Infinito, ele é também chamado de agente conjunto. É dele que provém a energia chamada triata, que é a energia de Avona. Então, Avona, a energia que se manifesta lá, essa é triata. Do paraíso mesmo, da ilha central do paraíso, ela é a fonte da energia chamada Tranosta, que é a energia transcendental. Do Pai Universal, provém a vida, a energia viva, né? Chamada de monota. E do absoluto inqualificável é que surge toda a criação dos universos. O universo que nós vivemos, né, os 7 superuniversos e os 4 anéis de criação exteriores, provém dessa linha aqui. A energia, ela se manifesta de forma absoluta, né, que é a potência do espaço. Esses aqui são nomes, não de forma absoluta. É um tipo de energia, né, chamada de absoluta, que se manifesta depois como segregata, depois como ultimata, se divide em 2 tipos, que é a energia de potência, depois a energia de gravidade, e a gravita.
Então, toda a energia que nós conhecemos no nosso planeta, conhecemos por quê? Porque é aquilo que a ciência estuda e consegue dimensionar. Então, todas as energias são provenientes da gravita, né? Provém dessa energia aqui. Mas, assim, não consigo ir muito além disso aqui. O que eu poderia dizer sobre energia é que tudo é energia, né? A gente ouve muito isso, né? O povo dizer que tudo é energia. Você deve ter ouvido isso. Acho que todos já ouviram. E o livro de Urântia fala mesmo que matéria e energia é uma coisa só, se manifestando em estados diferentes. Toda energia ela tem uma entropia, que é, imagina como se fosse uma quantidade de vibração. E aí, algumas vibram numa intensidade maior, outras vibram numa intensidade menor. Então, vou dar um exemplo da água. A água, nós temos ela no estado sólido, no estado líquido e gasoso. Então, como é que funciona? Se você pega um pedaço de gelo e você coloca, por exemplo, no fogão, dentro de uma panela, e você insere energia ali no gelo, o que é inserir energia? Você liga o fogo, né? O fogo vai inserir energia ali, vai transmitir através do calor, que é energia térmica, através do calor, vai inserir energia naquelas moléculas de água que estão ali, e elas estão numa vibração baixa, tanto que elas estão na forma de gelo. Então, elas estão numa vibração. Essa vibração é tratada pela ciência como entropia. Então, o nível de entropia daquelas moléculas de água ali é tão baixo que a água se congelou, né? Ela mudou o seu status para gelo. Mas, se você continua injetando energia, vai chegar num ponto que ela vai atingir 100 graus. A partir de 100 graus, ela vai, então, mudar de estado de novo. Vai deixar de ser líquida e vai passar a ser gasosa. Ou seja, você aumentou a entropia daquelas moléculas ali, e são as mesmas moléculas de H2O, a mesma molécula. Ela muda de estágio de acordo com que aumenta a frequência interna, a sua entropia. Então, ela chega no ponto que ela vira vapor. Se você continuar injetando energia ali, naquele vapor, ela pode ainda se transformar em plasma. E se você conseguisse injetar mais energia ali, que a gente não tem instrumentos para isso, mas se a gente conseguisse injetar mais energia naquilo ali, chegaria no momento que ela deixaria de ser matéria e se tornaria energia pura. Então, energia e matéria é a mesma coisa, ela só se manifesta de modo diferente de acordo com a sua entropia. Se a sua entropia vai diminuindo, ela vai, vamos imaginar assim, se materializando. A energia começa a virar matéria. Do Pai Universal, e do Eu Sou, ou, às vezes a energia está vindo, igual nós vimos ali, às vezes era um tipo de energia, como já disse aqui, matéria é energia coagulada. A energia, ela se condensou, ela, como dizer assim, ela se congelou, virou matéria, né? Então, o que vem lá do paraíso, do Pai Universal, da Trindade, do Absoluto Inqualificável, são diferentes tipos de energia. E essas energias, então, são distribuídas e se espalham pelo universo. De acordo com que ela vai se afastando da sua fonte, essas energias, então, começam a formar matéria. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, ela diminuiu a sua entropia a ponto de se tornar matéria. Então, é assim que começa a formar os universos. Por exemplo, as nebulosas, né? Queria mostrar uma imagem aqui. O que é uma nebulosa? Nebulosa é uma nuvem de gás. E a ciência diz hoje que essas nuvens são formadas basicamente por átomos de hidrogênio e de hélio. O que é um átomo de hidrogênio e de hélio? Se a gente vir aqui na tabela periódica, vocês vão ver que o hidrogênio, ele tem o número atômico 1. Por quê? Porque ele só tem um elétron girando ali ao redor do núcleo. Quando eu venho aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é um átomo de hélio.
O hélio, deixa eu tirar essa janelinha aqui da frente que deve estar atrapalhando vocês. Ó, nós temos aqui desse lado o hidrogênio com 1 elétron. E do outro lado aqui nós temos o hélio com 2 elétrons. Então, o que a ciência diz é que essas nebulosas, elas são formadas, são nuvens de gás formadas por, basicamente, hidrogênio e hélio. E por que hidrogênio e hélio? Porque é a primeira manifestação da matéria. Ou seja, aquela nuvem de gás ali é aquela energia que começou a virar matéria. E começou a virar matéria por quê? Porque, assim, é a primeira manifestação da matéria. Um elétron formando um átomo. O segundo caso aqui é o caso do hélio, é um átomo formado por 2 elétrons. Ó. Se você começa a criar reações entre essa nuvem de gás, ela começa a formar outros átomos. Basta que ele reúna 3 elétrons, que ele vira o quê? Se ele reunir 3 elétrons, vira lítio. E se ele reunir 4 elétrons? É o berílio. E assim vai. Com 5 elétrons, é o boro. Com 6 elétrons, o carbono. Com 7 elétrons, nitrogênio. 8 elétrons, oxigênio. E é assim que a matéria foi sendo construída. Tudo começa com uma nuvem de hidrogênio, que se torna hélio, que forma lítio, que forma berílio, que forma boro, e assim por diante. Então, de acordo que aquela energia vai diminuindo a sua entropia, ela vai formando átomos de diversos números de elétrons. É dessa forma que se nascem os planetas? Assim que... Primeiro vamos para a nebulosa, né? A nebulosa é uma nuvem de gás formada por gases primordiais, hidrogênio e hélio. Aí essas nuvens de gás, o livro Durant é interessante, o livro Durant ele fala que a nuvem está ali, aquela coisa parada. O que é uma nuvem? Imagina uma neblina, tem aquela coisa parada, se ninguém mexer, está parado, né? O livro Durant diz que tem um ser, que é um controlador físico, que ele consegue interagir na matéria, um ser espiritual, mas que consegue controlar a matéria. Ele é feito para isso, foi criado para isso. Ele entra no núcleo daquela nuvem de gás. Imagina que ele fosse uma pazinha de liquidificador. Ele entra ali no meio e começa a girar em torno de si mesmo. E ele vai girando, vai girando, vai girando. O que acontece quando ele começa a girar ali? Ele começa a criar um arrasto. E esse arrasto, o que vai fazer com aquilo ali? O que acontece com o líquido lá dentro do liquidificador. Vai começar a girar, né? Se você tem um objeto ali no centro girando, vai começar a criar um arrasto. Vai criar uma roda gigante de gás. E aí as energias universais começam a agir, principalmente a força gravitacional. Essa roda de gás, ela, em algum momento, ela se contrai, outro momento ela se expande. Porque nós temos ali algo muito interessante acontecendo. Nós temos a aceleração centrífuga, que de acordo que vai girando, tenta expulsar as coisas. O que acontece com a máquina de lavar? Quando você gira ela rapidamente. De acordo que você aumenta o giro da máquina, ele expulsa toda a água da roupa, né? Então, aquela roda de gás que começou a girar, ela tem uma força tentando expulsar o material por conta da sua aceleração, que ela está girando, está tentando expulsar. Da mesma forma, tem outra força tentando atrair, que é a força gravitacional, que faz com que as coisas sejam atraídas para o núcleo, né? Então, nós temos uma roda gigante girando, que ela está brigando entre essas duas forças. A aceleração centrífuga tentando expulsar e a força gravitacional tentando atrair. Então, ela fica nesses pulsos. Claro que isso leva bilhões de anos, mas ela fica fazendo esse processo. Em algum momento, ela cria uma pressão tão forte aqui que gera uma explosão. E essa explosão, então, lança material dessa nebulosa todo o seu redor, né? Ao todo o seu redor.
E esse material formam estrelas, que são como se fossem gotinhas de matéria que são expulsas, mas cada uma dessas gotinhas forma uma estrela. E é assim que os universos acabam se formando. No nosso caso, nós tivemos a origem do nosso universo teve na nebulosa de Andronover. Essa nebulosa, ela teve 4 grandes explosões, né, nesse processo de atração, contração e descontração. Ela teve 4 explosões. E na última das suas explosões, nasceu o nosso Sol. Então, fica ali os sóis, cada um se ordena, se organiza e começa a girar, né? De acordo com as forças universais gravitacionais, eles vão girando. E em algum momento, essas estrelas produzem os planetas. Como você estava falando sobre assim, são assim que formam os planetas? As nebulosas formam sóis, estrelas. E as estrelas, por sua vez, formam planetas. Do jeito que você falou, dá até para imaginar assim, um nascimento, né? Você fala que com essas explosões nascem, se formam os sóis, então dá até assim, você vendo como se fosse um nascimento, assim. O livro fala isso mesmo, né? Ele fala de nascimento, ele fala inclusive assim, nebulosa gerou tantos sóis, tantas estrelas, né? Aí fala, na primeira explosão surgiram tantas estrelas, na segunda explosão, aí na última explosão surgiu a nossa estrela, deu origem ao sistema solar, o Momatia, né? Que é o nosso sistema solar. Por exemplo, aquela foto, né, que você mostrou, eu acredito que pela nossa tecnologia a gente não conseguiu observar, mas então nessas nebulosas existem esses seres, né, celestiais, naquele local, né, para fazer todo essa dança da vida, né, essa criação dos átomos. Então, eu entendo assim, né? Eu entendo que a energia doada ou entregue ou colocada ou distribuída em algum local do universo. Vamos imaginar que eu tenho um local que é vazio, é nada. Então, os criadores universais colocam aquela energia ali, naquele local, e essa energia vai, então, diminuir a sua entropia até um ponto em que ela vai se tornando matéria. E aí surgem os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. E aí forma uma nuvem de gás. Então, aquela nuvem de gás está ali, estática, parada. Não tem nada, assim, não tem movimento. Então, para iniciar esse movimento, vem esse ser, esse personagem, que ele se coloca no centro dessa nuvem de gás e ele começa a girar. E aí ele dá o primeiro, então, pontapé ali, para iniciar o movimento daquele universo que vai começar a se formar. Então, o que a ciência hoje fotografa do universo, ela vê tanto locais onde só tem uma nuvem de gás, ou seja, ainda não chegou o momento daquele personagem que vai lá e dá início ao movimento daquela nuvem de gás, está num estágio ainda em que não se iniciou esse processo. Mas também conseguimos fotografar grandes nuvens já, grandes rodas gigantes girando, já temos também fotografia disso. E temos fotografia de galáxias formadas já, funcionando, com todas as suas constelações, suas estrelas, com seus planetas ao redor. Então, nós já fotografamos todos os estágios. Nós temos fotos de nuvens de gás, temos fotos de nebulosas girando, temos foto de galáxias já formadas, de estrelas, planetas. Então, assim, o universo, ele é como se você tivesse descoberto o Brasil agora e as cidades estivessem começando a se formar. Então, você teria cidades em um processo inicial de formação, cidades já em um processo bem avançado, algumas cidades formadas, outras em construção. Então, assim, o universo é isso, o universo está em construção. Tanto que, até mesmo o nosso universo local de Nébadon, ele tem pouco mais de 3
milhões de planetas habitados, mas a meta é atingir 10 milhões. Então, nós estamos o quê? Pouco mais de 30% da criação formada no nosso universo local, né? Então, assim, a gente está em criação. Por isso que a gente vê muito desses estágios iniciais da criação. Essas nebulosas que a NASA fotografa não estão no nosso universo local, porque o nosso universo local já se formou através de uma dessas nebulosas. Essas nebulosas são vistas lá no espaço exterior, nos outros anéis de criação. Eu não lembro se eu... Vou ver se eu acho aqui aquela imagem que a gente vê os outros anéis de criação. Vou compartilhar com vocês aqui, tem uma imagem. Olha essa aqui, né? Vocês devem conhecer essa imagem. Então, aqui, ó, dentro da Via Láctea, que é o superuniverso de Orvonton. Então, aqui dentro, Micael escolheu um setor para construir o seu universo local. Então, dentro do nosso universo local, não há nebulosas em formação, porque nós já somos uma nebulosa que virou universo local. Mas é possível que aqui, em outros locais da Via Láctea, a gente encontre ainda nebulosas, porque pode ser que ainda há universos locais em construção. Não dá para saber. Eu acredito que é mais provável que essas nebulosas que a gente vê sejam aqui, ó, no anel exterior da criação. Porque nós sabemos que nós estamos bem aqui no cantinho, na periferia da Via Láctea. Nós estamos quase no braço bem exterior da Via Láctea, quase já nos limites. Então, o que os nossos cientistas olham, que eles fotografam, assim, ó, se eles miram seus telescópios para cá, nesse sentido aqui, ó, fica ofuscado pelo centro da Via Láctea. Então, o que a gente vê é algumas galáxias vizinhas, né? Provavelmente a gente não veja essas que estão atrás aqui de Avona, mas a gente vê muito dessas formações aqui, ó, no primeiro anel de criação, no segundo, no terceiro e vai até o quarto. Então a gente vê muito dessa formação aqui, muito mais disso aqui do que para cá. Mas a gente vê também outras galáxias vizinhas. Então, tem muita coisa aqui, ó, em formação, muito universo em formação, e é por isso que são fotografadas muitas nebulosas. O que no livro de Urântia fala alguma coisa sobre o que nós iremos fazer nesses anéis? Isso é só depois que nós nos tornarmos finalitores, né? E se a gente for designado para ir para lá? É isso. Então, esses anéis de criação, eles não possuem nenhuma vida ainda. Não há seres vivos habitando aqui, né? Então, esse aqui é um universo que está em criação, mas para uma era futura. O livro diz que as energias que estão armazenadas nesse anel de criação aqui, essas energias são suficientes para gerar outros 70 mil superuniversos como esses 7 que existem aqui. Então, aqui tem 7. A energia que tem aqui nesse anel é suficiente para formar 70 mil desses. Então, isso é que nós sabemos. Agora, outra coisa que a gente tem que considerar é que esse desenho aqui é uma ilustração meramente artística, né? Essas proporções aqui não são reais. Por quê? Isso aqui é gigantesco. É 70 mil vezes maior do que isso aqui, né? Só que, para que a gente consiga colocar tudo isso numa folha de papel, o artista, ele condicionou, né? Ele ignorou a proporcionalidade e colocou aqui. Da mesma forma que os 7 superuniversos é infinitamente menor do que o paraíso. O paraíso, que está no centro de todas as coisas, é maior do que tudo. Mas como é que a gente consegue desenhar isso e colocar num papel? Não seria um desenho apreciável. Se a gente fosse tentar imaginar isso na proporção que realmente é. Então, o artista colocou o paraíso aqui no centro, a Avona, 7 superuniversos e os 4 anéis de criação.
mas a proporção de tamanho não é essa. Então, o livro diz que os reveladores conjecturam, não diz, né? Eles não afirmam. Eles dizem assim, ó, existe um processo de formação de seres ascendentes. Tem seres ascendentes saindo daqui, e está viajando para o paraíso. Está fazendo um processo, uma carreira evolucionária para chegar no paraíso. Para quê? A pergunta que eles fazem é, por que estão formando um exército chamado Corpo da Finalidade? Então, eles dizem assim, nós conjecturamos que esse exército de seres evolucionários, ascendentes, que estão sendo reunidos aqui no paraíso, estejam sendo preparados para missões futuras no próximo nível de criação. Porque esse nível de criação aqui só vai iniciar quando o 7 superuniverso alcançar a perfeição e transcender o tempo e espaço. Será a factualização do Ser Supremo e a transcendentalização do tempo e espaço por esses três aqui. Aí inicia o processo de criação aqui. Então, existe uma conjectura, sim, de que os finalitores, que são os seres ascendentes que saem dos mundos do espaço-tempo e fazem toda a carreira evolucionária até chegar ao paraíso, que eles sejam enviados para algumas missões aqui. Mas não sabemos, uma coisa que a gente não pode afirmar, porque os próprios reveladores dizem que é uma conjectura. Né? Então, daqui desse planetinha, que é um cisco, uma poeirinha no espaço, nós estamos tentando desenhar o universo. É mais ou menos como se a gente fosse uma pulga no rabo do elefante e a gente estivesse tentando desenhar o elefante. Então, tem lugar do elefante que a gente não vai ter acesso, não vai ter informação. Então, a ciência, o que ela faz? Ela tira fotografias e ela tenta montar um quebra-cabeça, ela tenta entender como é que o universo funciona, mas ele não sabe necessariamente a posição no espaço dessas galáxias. Ô, Neemias, mas assim, teoricamente, no nosso superuniverso só tem a Via Láctea, ou pode ter outra galáxia? Não, o nosso superuniverso é a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, nós temos 10 setores maiores, cada setor maior tem 100 setores menores, cada setor menor tem 100 universos locais, cada universo local tem 100 constelações, cada constelação tem 100 sistemas, e cada sistema tem a previsão de chegar a 1000 mundos. O nosso sistema tem 619, ou seja, nosso sistema também ainda está em fase de construção. A gente vai chegar a 1000 mundos, mas por enquanto, a informação que temos é que existem 619 mundos registrados. Cada superuniverso, ele é regido, né, por... pode-se dizer uma deidade? Por exemplo, tem o superuniverso 1, ele é pelo pai, né? O 2 é pelo o filho, o 3 é o espírito. Aí o nosso é os três, né? Pai, filho e espírito. E qual que é a diferença em essência? O livro de Urântia fala? Na verdade, nós não somos governados diretamente por eles. Nós refletimos as características das pessoas da Trindade. Então, há um superuniverso que reflete a característica exclusiva do Pai Universal. Há outro superuniverso que reflete a do Filho, a outra do Espírito. Há outro superuniverso combina características unificadas entre Pai e Filho. A outra entre Pai e Espírito. A outra entre o Filho e Espírito. E nós, que somos sétimo, combinamos as características da Trindade, combinadas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Mas cada superuniverso tem um governante, que é um espírito mestre. Então, existem 7 espíritos mestres, e cada espírito mestre governa um superuniverso. Mas eles também são regidos, esses espíritos mestres têm como regentes 3 anciães dos dias, que julgam cada superuniverso. Então, a autoridade máxima é
são esses 3 anciãos dos dias, lá no superuniverso, na nossa capital, que é o Versa, e acima deles o Espírito Mestre, que é o governante. Como se fosse um rei, como se fosse um rei e 3 primeiros ministros, algo assim. Se a gente encontrasse, né, nas mansões, nós vamos ter contato apenas com outros seres, né, que vão refletir esse aspecto da Trindade do Pai, Filho e Espírito, né? Os mundos das mansões, assim, tipo assim, você está dentro do quarto, você abriu a porta e saiu para o corredor. Os mundos das mansões é um corredor, não é nem a sala. Então, para você chegar à sala, você precisa corrigir algumas deficiências que você não teve tempo suficiente para corrigir em uma vida tão curta no seu planeta de origem. Se o nosso planeta estivesse numa era de luz e vida, nós teríamos a possibilidade de viver até 500 anos, então a gente teria tempo suficiente para corrigir as deficiências ainda no planeta de origem. Mas como nós estamos num processo ainda muito primitivo de evolução, e nós morremos muito cedo, é muito comum que as pessoas morram antes de conseguir a mestria sobre si mesmo e antes de alcançar os 7 ciclos psíquicos da evolução humana. Então, como isso acontece, antes de chegar em Jerusalém, a gente passa por uma recuperação, um processo de, assim, olha, você não atingiu nem o nível mínimo para chegar em Jerusalém, então você vai passar por esses mundos das mansões, que são mundos de correção das deficiências, e aí depois você vai poder ir para Jerusalém. Então, quando a gente chegar em Jerusalém, a gente vai encontrar, nos mundos das mansões também, mas a gente vai encontrar do lado de lá, seres humanos que vieram de planetas diferentes, porque todos esses 619 mundos, quando as criaturas desses mundos morrem, elas vão para os mesmos mundos das mansões, porque é a capital do sistema, fica ali na capital do sistema. Mas, de certa forma, eles serão assim bem semelhantes a nós. Se nós, no momento que a gente encontrasse outro ser de outro superuniverso, ele ia ter uma característica bem diferente, né? Acho que pelo que você explicou. Provavelmente seriam totalmente diferentes. A gente não vai se sentir tão estranhos nos mundos das mansões, por quê? Porque os modelos de vida de Nébadon, eles proporcionam o surgimento de vidas que são mais ou menos semelhantes. Existem algumas diferenças, mas os modelos de vida são muito semelhantes, ou seja, todas as criaturas do nosso universo local têm esse formato de corpo, tronco, cabeça, membros superiores, membros inferiores. Todos seguem esse padrão. Então, pode ter alguma variação? Pode acontecer, mas não são variações malucas como aqueles filmes do Star Trek, que você tem uma gosma que nem anda direito e é um ser inteligente, né? Então, assim, isso não acontece no universo. E ainda mais algumas criaturas tão grotescas que não seriam capazes de manipular um mecanismo de um relógio. Como é que eles seriam capazes de desenvolver tecnologia, né? Então, assim, é ficção. Todos os seres do universo local de Nébadon têm esse padrão, de o corpo é formado por tronco, cabeça, membros superiores e membros inferiores. Mas pode haver variação, porque existem seres humanos que surgem entre os aquáticos, existem aqueles que surgem entre os pássaros, existem os que surgem entre os mamíferos terrestres, como nós. Mas algumas semelhanças, vai ter algumas diferenças, mas de modo geral são semelhantes. Então, com relação, voltando um pouquinho à questão da energia, então o que tem muita falação sobre energia quântica, energia espiritual e tal, mas assim, na verdade, a gente não tem controle e acesso a nenhuma desses níveis de energia. Às vezes a gente tem essa energia, mas a gente não sabe manipular, dominar. O livro diz que existe a energia material, que são as energias que nós conhecemos, a energia mental, que é o que
mantém a nossa mente em funcionamento. Isso provém da ministra divina aqui no nosso universo local, mas que a verdadeira fonte é a mente universal, que é o Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade. A gente recebe através, por intermédio da ministra divina, aqui no universo local. Então, nós temos energia mental, né? Nós temos energia espiritual e temos energia moroncial. Só que os nossos instrumentos físicos, né? Eles conseguem apenas discernir, interagir, né? Os nossos laboratórios, as nossas medições, não apenas no nível da matéria, realidade material. Tanto que a gente não consegue identificar dentro do corpo humano onde é que fica, por exemplo, a alma, onde é que fica o ajustador do pensamento. Você pode dissecar o corpo humano inteiro, você pode separar em pedacinhos, átomo por átomo. Você não vai achar a alma, porque ela não é feita de átomos, ela não é feita de elétrons, prótons e nêutrons. A energia espiritual, ela é realmente uma substância, né? Mas da qual a gente não... É uma substância, mas é como se a gente tivesse vivendo numa realidade paralela. Tem alguns filmes que mostram realidades paralelas, né? Tem um seriado que é o Stranger Things, né? O menino vive em dois universos paralelos. Um é o caos, tudo destruído, dominado por monstros, e o outro é a realidade nossa. Então, assim, a realidade espiritual, ela está aqui, e ela é belíssima, só que a gente não tem um portal que a gente consiga atravessar para o lado de lá. Não dá para fazer essa travessia. A gente só vai ter acesso a isso depois da morte, quando a gente tiver um corpo moroncial, uma mente moroncial. Aí a gente vai interagir com a realidade moroncial. Jeremias, e quais seres celestes que ainda cuidam do nosso planeta? Quem são eles? Tem alguns? Vixe, é uma infinidade, né? Porque todo projeto... Porque dentro dessa realidade espiritual paralela que você falou, provavelmente eles estão agindo... Tá aí, eles estão aí, né? Só que eles interagem. Por exemplo, um anjo, ele vai ter também alguma dificuldade. Um anjo, por exemplo, não consegue levantar um copo. Eu estou segurando um copo aqui, né? Segurando um copo. Eu estou interagindo, sou matéria, consigo interagir com a matéria. Eu toco a matéria. Um anjo é o espírito e ele não interage com a matéria. Então, ele não consegue tocar esse copo. Os únicos seres que conseguem interagir, então, em meio mundo, conseguem ir lá e vir cá, são seres intermediários. Os intermediários, eles não são nem espirituais, nem materiais, eles são moronciais. Então, eles são de uma realidade curiosa, que eles estão ali nos dois mundos, são seres híbridos. Então, eles conseguem interagir com a matéria e conseguem interagir com os anjos. Então, o livro diz que quando um anjo precisa cumprir alguma missão de ordem material, ele delega esse trabalho para um ser intermediário. O livro de Urântia dá um exemplo. Ele diz assim, que certa vez Pedro estava preso e foi dada uma ordem ao anjo de que fosse lá soltar Pedro. Foi bem no início do cristianismo, bem logo depois da ressurreição de Jesus, e Pedro foi uma pessoa importante, né, no cristianismo primitivo. E aí foi dada a ordem que ele soltasse Pedro. Então o anjo não tinha como ir lá na cadeia e soltar as algemas, abrir a porta lá para soltar Pedro. Então ele deu esse encargo a um ser intermediário, que foi lá e soltou Pedro. Então você vê que um anjo não consegue tocar a matéria, assim como eu não consigo tocar a realidade espiritual. Porque nós somos de realidades diferentes, né? Mas eles conseguem interferir de alguma forma? Eles interferem. Eles interferem. Que seja perceptível para a gente.
Na matéria, o anjo não interfere. Então, tem muitos mitos que falam de E na interferência. consciência? Assim, eu falo assim, se caso eu precise e haja necessidade e eu mereça, ele pode interferir de alguma forma na minha vida, de alguma forma que eu perceba, ou sempre vai parecer tipo um milagre, uma mágica? Eu nunca vou perceber. Você está preparado para a resposta? Olha, os anjos, eles não têm função de proteger nosso corpo material, nossa realidade material. O anjo, ele tem a função, chama anjo da guarda, mas ele está ali para guardar a sua alma, que é aquela realidade que vai permitir que você continue a existência após a morte, mas não o corpo material. Não tem anjo para te proteger Então, do corpo material. O corpo material. mas em consciência, ele consegue agir? Na sua consciência? Influenciar, Ou seja, influenciando em algo, manipular sua ajudando. vontade? Não, mas incentivando, mostrando, né? A luz. Não, quem faz isso é o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento, ele está ali para te guiar e te mostrar sempre qual é o melhor caminho, né? Então, o ajustador faz isso. Nós temos uma centelha divina, que é o ajustador do pensamento. Ele está tentando contato contigo o tempo todo, né? E está tentando te mostrar sempre qual é o melhor caminho. O anjo, ele não tem essa função. O anjo, ele tem a função de guardar a alma, proteger a alma, né? Então, assim, quando acontece a morte de um indivíduo, função do anjo ir lá, pegar a alma, guardar, levar para os mundos das mansões, para que ela esteja lá no momento da ressurreição. Mas o papel do anjo não é te direcionar, vá por esse caminho que é melhor, né? Então, aquela história de que tem um anjinho do bem de um lado, um anjinho do mal do outro, te influenciando, isso não é real. Não o anjo. Nós temos, sim, o ajustador do pensamento tentando nos puxar para o alto, tentando nos espiritualizar, e a nossa herança animal, nossa genética, nossos impulsos materiais, nossos desejos carnais, que é a besta que está dentro de nós, isso é que é o sinal da besta. O sinal da besta é a nossa herança animal, né? As manias, os defeitos, né? Tudo aquilo que a gente herdou da nossa herança animal, tentando nos trazer para baixo. Então, existem sim essas duas forças aí, o bem e o mal, aí, mas é nesse sentido. Não que exista um anjo do mal, um anjo do bem, tentando influenciar nossas decisões. Nós estamos lutando contra nós mesmos, na verdade. Essa definição que você deu para o anjo, na verdade, eu achei muito profundo, muito bonito. Porque se ele tivesse para salvar o nosso... Ele vindo para proteger o corpo, não é tão profundo quanto a alma, né? Porque a alma é pura, né? O corpo em si, somos cheios de defeitos, cheios de desejos. A alma não, né? E é ela que sobrevive eternamente. Nós temos um exemplo que Jesus, quando tinha acho que 6 anos de idade, ele estava brincando no telhado, lá em Nazaré, e veio uma tempestade de areia muito forte, foi de repente, assim, aquela ventania, e entrou areia no olho dele, ele foi descer a escada e rolou a escada, né? Então, os reveladores dizem assim, não há nada que pudesse ser feito, não tem nada que possa ser feito, né? Por quê? Jesus podia sofrer um acidente ali, até se machucar gravemente, mas os anjos estavam todos ali para Jesus, vamos dizer assim, né? Mas eles não têm como interferir na matéria, não há o que fazer. Então, assim, não tem anjo, assim, salvando pessoas de acidentes, ou então ajudando pessoas a conseguir um emprego, ou tentando, sei lá, arrumar um casamento. A gente vê muito na igreja as pessoas pedindo a Deus que façam essas coisas por eles, né? Mas isso é vida material e nós temos que, função nossa, né? Correr atrás das questões materiais. Veja a vida de Jesus, o quanto foi difícil, nunca teve facilidade, né? O pai dele caiu do 3º andar lá, ninguém
ninguém fez nada, né? Não tinha o que fazer. Aconteceu um acidente. Você falando assim, ela dá uma cutucada nas nossas crenças. Porque a gente está sempre... É muito bom acreditar que tem um anjo te protegendo de situações materiais. É muito bom acreditar. Eu falo na questão que a gente está acostumado a falar que o acaso não existe, né? E você falando dessa forma, ele existe. Né? Ou eles permitem... na verdade, eles permitem existir, né? E, Então, porque ou existe o acaso ou não existe. Ele existe. então, mas assim, às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente considera como se fosse uma grande tragédia. E depois a gente, lá na frente, entende que aquilo ali teve um ensinamento e um propósito. Mas não quer dizer que Deus esteja criando essas situações para que a gente passe por aquilo, que aquilo ali foi causado por Deus. Eu entendo que o universo sempre encontra um meio de lidar com situações e proporcionar aprendizado em qualquer que seja a situação, seja de um jeito ou de outro. É como um rio que encontra obstáculos. Acho que ninguém coloca obstáculos na frente do rio, mas ele encontra obstáculos, ele precisa contornar esse obstáculo. Às vezes ele vai passar por cachoeiras altas, né? Às vezes ele vai ter que passar por um longo período alagado em uma represa, mas em algum momento ele vai superar aquilo e vai seguir o seu caminho para o mar. Então, não tem ninguém colocando obstáculos ali, mas cada obstáculo é contornado e, às vezes, o que era uma cachoeira que poderia ser uma queda se transforma numa arte da natureza e de uma beleza incrível. Então, assim é a nossa vida. A gente tem percalços, sim, nós temos, e a gente precisa lidar com isso, precisa contornar. E o que é mais belo da vida é que esses percalços se transformam em lições incríveis e faz com que a gente cresça. Mas não que tenha um Deus ali inserindo, por exemplo, fazendo com que as pessoas tenham doenças, fazendo com que as pessoas tenham acidentes, ou fazendo com que... Não. Só não tem um Deus impedindo que essas coisas aconteçam e que nós vivemos num mundo material e que adversidades acontecem e não tem ninguém nem impondo essas adversidades, nem impedindo que elas aconteçam. Mas em qualquer que seja a situação, nós sempre teremos a oportunidade de fazer daquilo uma lição e aquilo sempre nos fará crescer. E aí, nos casos onde existem muita injustiça, onde na África as crianças passam fome, ou em Israel, onde eles vivem em guerra e as pessoas, não sei, jovens vivem só até os 18 anos e morrem. Nesses casos, como que e a justiça divina, como que ela age? Então, houve um momento que Deus, como você disse, Deus teve o primeiro pensamento de criação. E nesse primeiro pensamento de criação, deu origem a 1 bilhão de mundos perfeitos. E nesses mundos perfeitos, as pessoas não morrem, não existe erro, não existe pecado. Tudo é perfeito e tudo funciona perfeitamente. Todas as criaturas adoram a Deus, todas elas amam a Deus. E aí, eu fico imaginando que Deus, em algum momento, deve ter pensado, todos me amam, mas se eles tivessem a opção de não amar, como seria? Né? Então, o livro diz que Deus criou os universos do espaço-tempo com a intenção de que eles fossem imperfeitos. E somente assim, diante da imperfeição e essas criaturas dotadas de vontade, de livre-arbítrio, realmente poderão escolher estar com Deus ou não, né? Então, um outro aspecto é que Deus queria viver a experiência. O que é viver a experiência, né? Porque um ser tão absoluto como Deus, por que viver a experiência? Eu entendo que
que ele quis viver a experiência porque existe uma diferença entre você conhecer algo e você viver aquilo. Você pode até... O Henrique deu um exemplo de um obstetra, homem, que ele entende tudo sobre a gravidez humana, sobre como um feto é formado, como ele é gerado na barriga da mãe, como ele deve nascer, como ele deve evoluir, ele entende tudo, estudou para aquilo. Mas ele nunca sabe o que é dar à luz a um bebê ou gerar um bebê na barriga, porque ele nunca vai viver aquela experiência. Então existe, como a velha frase do filme Matrix, né? Há uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então Deus, mesmo sabendo de todas as coisas, ele quis percorrer o caminho. Então ele está vivendo essa aventura universal. Ele está vivendo cada uma das experiências. Então tudo que nós vivemos, ele vive conosco. Todas as nossas experiências, as boas e as ruins. Então eu entendo que Deus permite que ocorra a diversidade, que a coisa seja diversificada. E para que seja diversificada, é preciso que você deixe o sistema, o caos, aconteça. O que é o caos? O caos é aleatoriedade. As coisas têm que ser aleatórias. Então, vou dar um exemplo que eu costumo sempre dar, um exemplo de uma árvore. Então, você tem uma árvore que você vai ter folhas graúdas e belas e folhas fracas, raquíticas, doentes, né? Você vai ter frutos grandes, belos, saudáveis, e você vai ter frutos frágeis e pequenos, sabe? Às vezes aquele fruto teve o privilégio de nascer do lado do nascente, e o sol de manhã bate ali todo aquele lado daquela árvore e alimenta com sua energia todo aquele lado. Mas você tem um outro lado da sombra, que a árvore está sempre na sombra e as folhas não pegam, não conseguem energia, ou então está num galho que não tem quase acesso à água. Então, assim, dentro de uma árvore você vai ter, sei lá, milhões de folhas e cada uma vai ser diferente da outra. E não tem um Deus determinando, olha, você folha XYZ, você vai nascer do lado da sombra. Você, folha, vai nascer do lado do sol e você vai ter todo o privilégio. Não existe um Deus determinando isso. Isso é a diversidade. Você tem um organismo próprio, regido por forças físicas naturais, que determinam, por N fatores, como é que vai ser. Às vezes você tem menos água, às vezes você tem menos luz, mas às vezes você tem um fruto belo, grande e saudável, que vai lá, é picado por um mosquitinho, e aquele fruto, por mais belo que esteja por fora, ele está podre por dentro, enquanto que o outro fruto, que não é tão belo assim, ele é saudável, produz uma polpa excelente. Então, assim, tudo é a diversidade. Não existe uma personalidade divina determinando onde é que você vai nascer, onde é que você vai morrer, que tipo de vida que você vai ter. Então, muitas pessoas falam assim, mas um nasce mais privilegiado do que outro. E, na verdade, você encontra pessoas que nascem em um berço de ouro e são extremamente infelizes, porque tem tudo ali à sua disposição, não tem o prazer de conquistar nada, sabe? Ganha tudo de mão beijada. Às vezes são pessoas depressivas e tristes, e você tem outras pessoas que nascem na pobreza, na luta, na dificuldade, acorda todo dia de madrugada e é feliz e é uma pessoa muito mais espiritualizada. Então, assim, é muito difícil a gente falar o que é privilegiado e o que não é privilegiado, porque é uma mistura de fatores que a gente não consegue nunca determinar. Talvez Deus saiba de tudo isso e conheça todas essas coisas, mas Ele permite que a diversidade ocorra, porque no meio da diversidade é que Ele consegue extrair aquilo que há de melhor, aqueles valores, sabe? Aquela pessoa que nasceu lá no lodo da pobreza, da imperfeição, o analfabeto, mas um dia vai se tornar finalitor e perfeito com Deus. Então, assim, cada uma dessas experiências são valiosas para Deus e Ele está absorvendo todas elas. E tudo tem valor. E não é o lugar onde a gente vive, o lugar onde a gente mora, a família que a gente teve, que vai determinar a nossa felicidade ou que vai determinar se a pessoa é salva ou não. Porque, no final das contas, todas elas são iguais, porque elas possuem uma personalidade otorgada pelo Pai,
elas possuem os 7 espíritos ajudantes da mente, elas possuem o ajustador do pensamento, elas têm o mesmo potencial para formar a sua alma, e não importa o tempo de vida que elas estejam, nenhuma delas será injustiçada e perderá a salvação, a não ser que elas mesmas não queiram a salvação. Então, não importa se você está entre os ricos e está decidindo entre o bem e o mal, se você rouba uma maleta de 1 milhão ou não, ou se aquele pobre está preocupado se ele vai devolver o troco de 10 reais que ele recebeu errado. Todas essas decisões são decisões morais e válidas perante Deus, e é isso que vai determinar a salvação dessa pessoa. Então, assim, no final das contas, esse corpo material, essa carcaça que nós temos aqui, é tudo muito transitório. O que vai determinar a nossa existência na eternidade são as nossas escolhas, são as nossas decisões. E não importa o lugar onde a gente nasce, ou a cultura que a gente nasce, a religião que a gente pertence, ou a condição social, nada disso importa, ou o tempo de vida, não. Para Deus, o que vale é aquilo que você decidiu dentro do seu coração. Falar um pouquinho sobre a rebelião de Lúcifer também. Alguém tem alguma dúvida? Não, é que a gente não acabou de ler. Foi só o começo e depois a gente parou também, né? Porque foram poucas semanas, porque pela outra semana a gente estudou a energia e aí a gente achou muito complexo. Mas hoje, só de ter obtido conhecimento aí da formação desse gás, dessa nebulosa espalhando essas gotículas, né, contendo uma bolsinha contendo vários elementos para se espalhar pelo universo e dando criação às estrelas, aos sóis, foi demais. Pergunta uma coisa. Então, tudo é um projeto muito bonito, né? Porque Deus, querendo viver a experiência, ele precisava criar universos imperfeitos. E para criar universos imperfeitos, não poderia ser criados diretamente por ele. Porque se Deus criasse os universos seriam perfeitos, por conta da sua absolutez. Então, ele, para fugir dessa absolutez de criação, ele criou os filhos criadores. Os filhos criadores foram criados com esse propósito. Vocês devem criar universos imperfeitos. E eles são perfeitos criadores de universos imperfeitos. Eles são bons no que fazem. Tanto que a gente está sentindo na pele aqui. Né? Então, todo o projeto é esse. Tudo começa com uma energia que está estacionada em algum lugar do espaço. Uma criatura vai lá, começa a dar movimento a essa energia, essa matéria inicial, né, que é hidrogênio e hélio, praticamente. Dessa matéria vai formar muitas estrelas, e dessas estrelas vão surgir planetas, e nesses planetas, aqueles que se mostrarem adequados irão receber a semente da vida. Depois que esse planeta recebe a semente da vida, inicia-se um processo evolutivo, processo da evolução das espécies, uma evolução acompanhada, monitorada e dirigida. Então, assim, no nosso sistema, no nosso planeta, quer dizer, nós recebemos a implantação da vida há 550 milhões de anos. E aí, de lá para cá, nós levamos 449 milhões de anos até que surgisse uma criatura que tinha uma mente capaz de acessar os 7 circuitos da mente, porque todos os outros acessavam menos do que isso. Existem 7 circuitos da mente. Os 2 últimos, que é a adoração e sabedoria, só o ser humano é capaz de acessar. Então, depois que isso acontece, surgiu o ser humano, agora nós vamos iniciar um processo da evolução da humanidade. Então, em certo momento, essa humanidade, quando ela já se estabeleceu no planeta, já se espalhou pela superfície do planeta, as autoridades celestiais, então, mandam para esse planeta um governante. E esse governante, ele deve fazer o trabalho de civilizar as raças. Ele vai dar as primeiras instruções a essas raças. Coisas básicas como o uso dos metais, a tecelagem, agricultura, pecuária, construção de cidades, construção de armas, né?
para proteção, a escrita, né? Então, todas essas atividades básicas da civilização. Depois disso, quando essa humanidade já se tornou uma humanidade civilizada, com suas cidades, seus governos, né? Esse governante se torna um governante mundial. Todas as tribos do mundo prestam, o governo mundial nasce ali. Por quê? Porque ele se torna referência para o mundo todo. Ele se torna o centro de governo, assim como centro de religião, centro de cultura, né? Ele se torna referência para o mundo inteiro. Então, tribos do mundo inteiro vêm prestar fidelidade a esse governo. Aí surge uma única raça, surge uma única língua, um único governo, uma só moeda, né? Um só Estado. Quando supera essa fase, vem para cá, para o planeta, um casal de elevadores biológicos. Esses elevadores biológicos, eles têm a função de limpar o DNA humano, ou seja, retirar do DNA aqueles traços de uma evolução acidentada. Por exemplo, nós, seres humanos, ainda somos muitos suscetíveis a ataques de micro-organismos, como vírus, bactérias, micróbios. A gente sofre muito com isso, as famosas doenças, as deficiências genéticas, coisas desse tipo. Isso são falhas no processo, né, de formação do ser humano. Ainda acontece muito na gestação de ocorrer falhas e aquela criança nascer com alguma deficiência genética. E tem as doenças transmissíveis, tem os ataques de micro-organismos e assim por diante. Então, para que vem esse casal? Esse casal ele vem, já que as raças já foram civilizadas, já temos um governo mundial, já temos uma só língua, uma só religião, um só Estado. Agora, vamos resolver a questão das deficiências genéticas e das doenças. Então, esse casal, ele vem, se estabelece no planeta, eles recebem... O mundo sabe que eles vêm de fora? O mundo sabe que ele vem de fora porque o príncipe planetário que governa aquele planeta, ele informa acerca dessas coisas, então o planeta se prepara para esperar. E ele sabe que esses governantes irão um dia limpar todo o organismo humano para se tornar ele imune a essas doenças e a essas deficiências. Então, esse casal, que é o casal Adão e Eva, eles vão primeiro se estabelecer no planeta, eles recebem o apoio do príncipe, né? Isso, estou falando de um planeta normal, né? Vamos esquecer o nosso mundo por enquanto. Eles recebem o apoio do príncipe e eles vão, então, formar uma nação de sangue puro, adamitas, que é a raça violeta. Depois que eles têm um número expressivo de habitantes no planeta, aí é que eles começam um processo, então, de miscigenação. Os filhos de Adão e Eva começam a casar com as mulheres humanas e vice-versa. Então, ao longo de alguns milhares de anos, essa contribuição do DNA de Adão e Eva começa, então, a surtir efeito na humanidade. Porque eles têm um gene possessivo, dominante, né? Eles têm um gene dominante que se sobrepõe ao nosso DNA e vai, então, eliminar essas deficiências, corrigir, passar uma limpeza no nosso código genético. Feito isso, a humanidade, então, já está num estágio em que já não estão mais suscetíveis a doenças e essas questões, e também muitas das questões de doenças morais, né, doenças de caráter, também são resolvidas, porque aquela herança genética má, ruim, também é resolvida. Bom, feito isso, então, a humanidade se prepara para um próximo estágio, que é um crescimento ético, moral e espiritual, que vem através... vale lembrar também que com a chegada de Adão e Eva, chega também o nosso salto tecnológico. Então, assim, esse planeta, ele começa, então, a entrar no mundo de avanço tecnológico. Então, só que você está evoluindo em equilíbrio. Tanto a questão moral, ética, né? E também a questão tecnológica. E aí, então, vem a próxima ajuda. A próxima ajuda é um filho magisterial, que é um filho do paraíso, que vem para o nosso planeta
para estabelecer assim, para promover um crescimento moral e espiritual. E aí, então, esses planetas, nesse momento, eles têm um só governo, não existe nações guerreando contra nações, não existe disputas por território, as reservas naturais, as riquezas naturais do mundo, não pertence a um e outro, né? Nós temos uma só língua, uma só religião, as escolas, os modelos de educação e das escolas são espalhados pelo mundo inteiro. Então, o mundo já está caminhando para uma era de luz e vida. Esse filho magisterial vem para inaugurar, então, o primeiro estágio de era de luz e vida nesse planeta. E depois nós temos a vinda dos filhos, do filho auto-outorgado, que ele nasce de mulher, cresce como homem aqui, vai viver uma vida aqui também. E aí nós vamos passar por vários estágios de era de luz e vida, são 7 estágios. Bom, só que o que aconteceu com o nosso planeta? O nosso planeta, 300 mil anos depois que chegou aqui o príncipe planetário, nós nos vimos envolvidos em uma rebelião. E essa rebelião não aconteceu aqui, mas acabou afetando a gente. A rebelião aconteceu numa esfera superior, numa esfera sistêmica, né? Como eu tinha dito antes, o universo, o nosso superuniverso, ele é dividido em 10 setores maiores. Cada setor maior tem 100 setores menores. Cada setor menor tem 100 universos locais e cada universo local tem 100 constelações. Cada constelação tem 100 sistemas e cada sistema 1000 mundos. E cada uma dessas esferas de governo, nós temos o respectivo governante. Então, nós temos quem governa o superuniverso de Arvonton, nós temos quem governa o universo local, que é Micael, o nosso governante, criador e governante, que é Micael de Névaro, governa o nosso universo local. Mas abaixo dele, ele tem seus subordinados, que são os Vorondadecs, são 3 Vorondadecs, que governam cada uma das constelações. Então, a nossa constelação tem os governantes, que a nossa constelação se chama Norlatiadec e é governado por 3 Vorondadecs, que conhecemos como os Altíssimos. Abaixo da constelação, nós temos os sistemas. E nesse sistema, na época, nós tínhamos um governante chamado Lúcifer. E esse Lúcifer, em algum momento, decidiu se rebelar contra o Criador, contra o Filho Criador Micael. Então, se a gente for olhar o tamanho do universo, o superuniverso, 10 setores maiores, 100 setores menores, 100 universos locais, 100 constelações, 100 sistemas, 1000 mundos, se a gente for chegar nessa escala, se a gente fosse fazer uma comparação, eu diria que o Lúcifer, ele fosse o síndico de um condomínio. Nesse condomínio tinha lá 619 residências. Então, ele governava aquele condomínio ali. Em algum momento, ele falou assim, olha, eu quero independência. Eu quero que o meu condomínio seja independente. Não quero dar satisfação nem ao prefeito da cidade, que eram os governantes, nem ao governador do estado e nem ao presidente da república. Eu quero independência. Eu quero que o meu condomínio seja independente. Quem manda aqui sou eu, né? E eu vou criar meus próprios tribunais aqui dentro. Então, essa foi a loucura de Lúcifer. Por que loucura? Porque imagina que um condomínio tente se levantar contra o Estado de Direito e queira independência. A energia que ele recebe ali vem de fora, a comida que ele recebe vem de fora, a água que ele usa vem de fora. Como é que ele quer independência? Então, foi mais ou menos o que Lúcifer fez. O que é Lúcifer num sistema sem os governantes celestiais? Sem as energias que vêm do paraíso? Sem a personalidade que é doada por Deus? Sem o ajustador do pensamento que é doado por Deus? Sem a vida? O que seria de um sistema? Então, assim, foi realmente uma loucura. Mas ele entrou nessa paranoia e quis independência. Por um momento, foi permitido que ele tivesse liberdade para falar sobre seus planos, seus projetos, suas ideias, para que todas as criaturas do universo, do sistema, fizessem a sua escolha. Então, Lúcifer se apresentou no centro do poder e começou, então, a
Satã, que era seu braço direito, né, começou a pregar as ideias de Lúcifer. Ao mesmo tempo, Gabriel, que é o braço direito de Micael, também se posicionou e falou, e Micael, então, Gabriel contrapunha as ideias de Lúcifer. E houve 7 anos nesse processo em que todas as criaturas do sistema tiveram que fazer a sua escolha, se iriam aderir a Lúcifer ou se manteriam leais a Micael. Durante esses 7 anos, é o que diz o livro, durante a que houve guerra nos céus. Não uma guerra de batalha, que as pessoas se matam e se destroem, mas era uma guerra dialética, uma guerra de ideias e de posicionamentos, que o que estava em jogo ali era a decisão daquelas criaturas se elas continuariam salvas ou não. Porque aqueles que seguissem Lúcifer seriam aniquilados, porque o mal não tem lugar numa obra criada por Deus. O mal, ele é transitório. Então, aqueles que se aliam ao mal estão fadados à destruição. É natural. É como se eles definhassem, porque a única coisa que vem de Deus é o bem. E as pessoas que se alinham ao mal, elas deixam de receber as energias do bem e elas vão definhando até deixar de existir. Claro que tudo isso é uma analogia. Mas o que aconteceu aqui durante esses 7 anos, essas personalidades tiveram que fazer suas escolhas. E dos planetas que Lúcifer governava, que eram 619, estavam abaixo dele, ele conseguiu convencer 37 príncipes. E entre esses 37 estava o nosso príncipe. E o nosso planeta, então, acabou entrando em rebelião, porque o nosso governante aderiu a esse sistema de Lúcifer. Então, depois de 300 mil anos que o nosso príncipe estava aqui, fazendo o seu trabalho e tal, aconteceu a rebelião lá na capital do sistema, atingiu a todos nós aqui, porque o nosso príncipe se rebelou, e a gente acabou entrando nesse sistema. Quando acabou a rebelião, 7 anos depois, todos os planetas foram colocados em quarentena para que a rebelião não se expandisse mais. Tudo que tinha de ser dito, tinha sido dito, tanto por Lúcifer quanto por Gabriel. Todas as personalidades que tinham de tomar suas decisões, tomaram suas decisões naquele momento. Então, tanto o sistema inteiro foi colocado em quarentena para que a rebelião não saísse das fronteiras do sistema, e também os planetas rebelados foram colocados em quarentena para que isso não prejudicasse os outros planetas que não haviam sido rebelados. E nós estamos nesse processo de quarentena até hoje. Então, nós tivemos circuitos de transporte interrompidos e circuitos de comunicação. Estamos assim até hoje. E esses circuitos não serão restabelecidos enquanto Lúcifer estiver vivo. Então, o julgamento de Lúcifer está em andamento, está acontecendo, né? E nós estamos aguardando o fim do julgamento para que isso seja resolvido. Tem algumas coisas que o livro diz. Ele diz assim, que enquanto houver um único simpatizante em todo o sistema que ainda se simpatiza com as causas de Lúcifer, ele não será aniquilado. Então, acreditamos que enquanto houver pessoas que se simpatizam pela causa dos rebeldes, nós não vamos sair dessa situação. É por isso que nós ainda estamos assim. Então, quando o nosso casal adâmico veio para cá, que era para eliminar os traços daquela evolução acidentada, né, e nos livrar das doenças e dos defeitos genéticos, quem estava governando nosso planeta era um príncipe rebelde, que era o Caligaste. Então, ele fez de tudo para melar os planos de Adão e Eva. E eles conseguiram fazer com que Adão e Eva falhassem. Então, o que era para nos ajudar, hoje, 38 mil anos depois de Adão e Eva, provavelmente a gente já não teria doenças, já não teria mais deficiências genéticas, a gente teria um só governo, uma só moeda, uma só religião, uma só língua, a gente já estaria com uma tecnologia avançadíssima. Nossa tecnologia nasce agora, há pouco tempo, com a máquina a vapor, né, na Revolução Industrial. Imagina se nós tivéssemos começado com a tecnologia há 38 mil anos, em que pé que nós não estávamos hoje. Claro que essa tecnologia deve ser tratada com valores morais, valores éticos e espirituais. O que está acontecendo é que nós temos uma tecnologia avançando a todo vapor, mas sem um freio moral, né?
e sem valores espirituais. Então, infelizmente, a gente está nesse caminho. Agora, não importa o tempo que tenha que passar, uma hora as coisas vão se ajeitar. Pode ser que a gente contribua para acelerar esse processo, ajudar a ser mais rápido, ou a gente contribua para piorar o processo. Tudo depende de cada um de nós. Depende de nós como seres humanos, né? Com a queda de Adão e Eva, o nosso Filho Criador decidiu que viria a esse planeta. Ele tinha uma outorga, ele tinha ainda uma das suas 7 experiências a realizar, e ele escolheu o nosso planeta para realizar, que era viver a vida humana na carne. Então ele veio para cá, a história vocês conhecem, há 2000 anos, nasceu de Maria e José, ali na Palestina. Todos conhecem a história de Jesus. Depois de terminar a sua missão como experiência humana, ele decidiu continuar para trazer uma mensagem de luz, uma revelação da verdade à raça humana. Acabou lidando com muitos poderosos na época, que tramaram a sua morte, e ele foi parar na cruz, né? Mas a sua mensagem persistiu por esses 2 milênios, e agora, em 1934, nós recebemos uma outra ajuda. Não foi na pessoa, na figura de uma pessoa, de uma personalidade que veio para cá, mas foi na figura de um livro, que diz assim, que Jesus era o verbo que se fez carne, mas a quinta revelação é o verbo que se fez livro. Então, nós temos um livro, que é uma revelação da verdade, e que veio para nos ajudar a sair dessa situação. Então, cabe a nós estudar essa revelação, cabe a nós fazer com que essa revelação promova transformações verdadeiras em nós, e cabe a nós levar essa revelação à humanidade. A humanidade está sedenta da verdade, sedenta de conhecimento. Muitos estão órfãos de Deus, muitos ateus, muitos que dizem acreditar em Deus, mas não se preocupam com a vontade de Deus. Então, o que é a nossa missão? Nossa missão é, no nosso ambiente íntimo, garantir, né, a formação da nossa alma através do contato com o ajustador, isso pensando em nós, garantir a nossa salvação, a nossa sobrevivência da alma. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, o que podemos fazer pelo mundo? O que posso fazer pelo meu próximo? Fazer com que essa revelação chegue até eles, fazer com que o mundo receba essa verdade e que também seja transformado por ela, e que assim, de pessoa a pessoa, num trabalho formiguinha, talvez, quem sabe, daqui 1000, 5000 anos, a gente consiga ter um mundo melhor, e a gente pelo menos que a gente deixe de ter simpatizantes pela causa de Lúcifer. Isso já é um grande passo, né, para o nosso sistema. Ligação. Sobre os círculos psíquicos, nós aqui, acho que todo mundo aqui, a gente acredita na cura, né, interna, através de um trabalho psicológico para elevar nossas morais, a nossa conduta, tentar, né, fazer o nosso amor sempre transbordar, e para a gente, o que o livro de Urântia fala sobre esses círculos psíquicos que nós temos que ir galgando eles, né? Porque, assim, a nossa missão aqui, a gente deve semeá-la, né? Mas antes, eu acredito que a gente tem que ser o que o livro propõe para a gente poder passar, né? E eu acredito que também, né? Por isso que a gente também foi ler a vida do mestre, porque lá, né, através dos seus exemplos, das suas palavras, da sua conduta, a gente consegue aprender
aprender muito, né, com ele. E eu queria agora veio quando você estava terminando de falar, veio sobre os 7 níveis psíquicos. Como que o livro de Urântia fala em acendê-los? Então, assim, o livro de Urântia ele não dá um manual de como devemos fazer para ascender, né, ou galgar os 7 círculos psíquicos. Mas nós temos um excelente exemplo, que é a vida de Jesus, e que foi muito bem documentada. Então, a vida de Jesus ela está muito bem documentada, detalhada no livro de Urântia, toda a sua infância, todo o processo que ele fez para galgar os 7 ciclos. Então, isso nos ajuda muito. Nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente enfrenta os problemas, a gente pode entender como Jesus agiria nessas situações. Então, a gente tem esse exemplo. Agora, o que são os 7 ciclos psíquicos? Como eu disse, o propósito divino é fazer com que essa criatura que surgiu de um animal, que surgiu lá no lodo da imperfeição, ele possa um dia alcançar a perfeição. Então, é um processo. Os 7 ciclos psíquicos é aquele processo inicial da carreira material e que a gente deveria galgar aqui nesse mundo, né? Então, a gente deveria galgar os 7 ciclos psíquicos. Eu entendo os 7 ciclos psíquicos, só para efeito de exemplo, imagina como se fosse uma cebola de 7 camadas. O ajustador do pensamento está lá no núcleo dessa cebola. E a gente precisa nos aproximar dele. A gente precisa buscar o contato com ele. Então, a gente precisa ir galgando cada uma dessas camadas até se encontrar com ele. Quando você atinge o primeiro círculo, que é lá o núcleo onde o ajustador está, então, pode ocorrer a fusão. Acontecendo a fusão, essa criatura nem passa pela morte, vai direto para Jerusalém, não passa nem pelos 7 mundos das mansões. Por quê? O 7 mundos das mansões é para corrigir aquelas deficiências que eu não consegui corrigir durante a vida. Mas se eu consigo galgar os 7 ciclos psíquicos, significa que eu avancei cada uma desses níveis de dificuldade e eu consegui vencê-las. Então, esse é o nosso trabalho como seres, como pessoas, galgar os 7 círculos, vencer essas 7 etapas, alcançar, abraçar o ajustador e se tornar um com ele. Esse é o passo. Jesus conseguiu fazer isso até os 30 anos de idade. Com 30 anos ele tinha conseguido zerar esse jogo aí, né? 7 fases desse jogo aí. Então, no dia do batismo, se Jesus não fosse o Filho Criador encarnado, se ele fosse um ser humano como qualquer um de nós, naquele momento ali aconteceria a fusão. Jesus teria se fusionado com o ajustador, né? Assim como já aconteceu com Elias, Enoque e outras criaturas, né? Mas a maioria das pessoas não conseguem isso. Então, assim, aqueles que não conseguem terminar o jogo, zerar o jogo aqui, vai receber, pela misericórdia divina, vai receber um tempo a mais, uma oportunidade para corrigir essas falhas e zerar essas etapas lá, nos mundos das mansões. Então, os mundos das mansões é uma situação de, assim, é uma prorrogação do tempo que a gente teve aqui e que não conseguiu cumprir. O pai aqui o mais importante é o nascimento dar esse nascimento à nossa alma, né? Que é a nossa... O primeiro passo é o conhecimento da alma. A alma... É o sétimo círculo, né? Quando você começa os primeiros contatos com o ajustador, inicia-se a alma. E como que a gente sabe? Que o livro de Urântia fala? Não fala. Não. Não dá para preencher um questionáriozinho e falar assim, você está no terceiro círculo, parabéns. Estou garantido, então agora... Mas assim, nós temos algumas dicas. Diz assim, olha, o simples fato de você estar procurando conhecer Deus significa que você já o encontrou. Isso é uma coisa muito legal, que significa que Deus está em busca daqueles que estão buscando Ele, não importa a distância. Não importa assim, se eu estou muito distante na perfeição, mas se você está em busca de Deus, você está no caminho. Tudo é uma questão de tempo e você irá se abraçar com Ele. Tudo é uma questão de tempo. Deus busca aqueles que são sinceros na busca.
Então, a única necessidade, tem um outro texto que fala assim, que as chaves do reino do céu é sinceridade, mais sinceridade e mais sinceridade ainda. Então, assim, você só precisa ser sincero na sua busca que você está no caminho. Não precisa se preocupar muito bem em que camada você se encontra. Continue caminhando. O alvo vai chegar um dia. Como a gente estava tendo uma aula sobre meditação, o Marcos está perguntando sobre se o livro fala algo sobre a meditação. Eu sei que quando a gente estudou Melquisedeque, e depois dos missionários de Salém, aí depois teve aqueles 500 anos antes do nascimento de Jesus, que nem os seres intermediários conseguiram entender direito o que tinha acontecido no reino celeste, que nasceram na Terra vários iluminados, né? Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, aí teve Siddhartha Gautama, e aí quando a gente foi estudar a parte dos ensinamentos de Siddhartha, né, onde Jesus fala que ele foi um cara brilhante, né, mas infelizmente ele era um filho órfão, onde ele deu a entender então que ele era descrente, né, mas ele conseguiu atingir técnicas, né, mentais de satisfação, a eliminação da dor. Isso eu lembro de ter visto no livro, mas eu acredito que ele queira saber da voz no início. Então, assim, continuando com aquele exemplo de que, imaginar que isso aqui fosse um jogo, toda vez que a gente entra no jogo, a gente já entra com alguns equipamentos, né? Alguns equipamentos brinde. Você já entra com às vezes com a arma, às vezes com um kit de sobrevivência, uma mochila, ou estou dando exemplo do jogo, por quê? Porque são ajudas externas que a gente recebe. Então, quando a gente nasce aqui, a gente já nasce com muitas ajudas. Por exemplo, nós somos dotados de uma mente que acessa os 7 espíritos ajudantes da mente, que é intuição, coragem, compreensão, adoração, sabedoria. Não vou lembrar os 7 aqui de cor. Mas, assim, já é um bônus, porque nós não somos meros animais, nós somos diferenciados. Então, já tem algo que nos impulsiona para a adoração, já tem algo que nos fornece sabedoria. Então, a gente já tem uma fonte superior, que é bem superior aos animais, que a gente já bebe dessa fonte. E nós temos muitas ferramentas que nos ajudam nessa vida. Uma das ferramentas muito importante é a oração, né? Oração, a meditação também. Seguindo os exemplos de Jesus, como eu disse, Jesus tinha o hábito frequente. Ele não fazia meditação em casa. Ao contrário, ele falou assim, eu vou para um monte porque eu quero tranquilidade total, eu quero me desligar do mundo e quero ficar em contato com o Pai. Então, assim, se a gente tivesse essa oportunidade de sair mesmo, seria ainda muito melhor você ter um contato com o Pai, dedicar um tempo com o Pai. Jesus, às vezes, deixava um dia, se afastava, ficava sozinho. Mesmo depois com os apóstolos, ele falava assim, olha, eu vou sair hoje, ninguém vai me seguir, eu vou ter um tempo com o Pai. Então, eu entendo que era um momento que ele tinha de se desligar daquela luta diária, dos problemas e das coisas do dia a dia, para ele poder ficar lá em paz e em contato, em silêncio com o Pai. Além disso, a oração. A oração é também uma ferramenta importantíssima. Por quê? Porque a oração, ela produz mudanças dentro de nós quando a gente se depara com um problema. A oração não é um mecanismo de pedir coisas para Deus. A oração é um mecanismo de mudar nós mesmos em relação às coisas que Deus já nos dá, né? O livro dá um exemplo, que ele diz assim, que orar é como aquele pássaro que ele está lá nas correntes de ar do alto e ele abre as asas e fica planando. Então, as correntes de ar são sempre ascendentes. Então, as forças espirituais, as energias espirituais, as coisas que Deus tem para nos fornecer, elas estão aí, a mesa já está posta. Orar é esticar a mão e colher. Então, mesmo quando as correntes são ascendentes, nenhum pássaro pode planar se ele não tiver com as asas bem abertas.
Então, nós temos já tudo ascendente a nosso favor. Nós temos inúmeras ajudas, né? A oração é uma ferramenta que a gente pode utilizar para a gente planar diante do problema e da adversidade. Então, assim, nós temos essas ferramentas, muitas vezes nós não usamos. E são várias. Nós temos, então, além dos 7 Espíritos ajudantes da mente, nós temos a presença onipresente do Pai Universal, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, que são onipresentes. Nós temos também a presença da Ministra Divina, que ela é absoluta no espaço, também onipresente aqui, que é o Espírito Santo, além dos 7 Espíritos ajudantes da mente. Nós temos o ajustador do pensamento na nossa mente. Depois que Jesus veio aqui, ele doou para nós o Espírito da Verdade, que é a presença do Filho Criador aqui. Então, assim, a gente tem tantas ajudas e tantas influências espirituais que a gente só precisa abrir as asas. E abrir as asas é orar, é desligar um pouco da nossa realidade material, entendeu? Se conectar com Deus, mesmo que você não ouça o que ele esteja dizendo, mas diga a ele o que você quer dizer, e você sai dali renovado, sabe? O exemplo do jogo que eu dei é aquele negócio que você está andando no meio do jogo, você encontra um copinho de energia que você bebe e restaura as suas forças. Então, você pode parar 1, 2, 3, quantas vezes você quiser no meio do dia e restaurar as forças. Basta que você fale com Deus, que você alimente a sua alma, que você se conecte com Deus né? Isso tudo está disponível. Muitas vezes a gente não faz, não utiliza disso. Se foca tanto nos problemas, esquece de que a gente pode resolver muitos nossos problemas nos mudando em relação a ele. Não que o problema vai deixar de existir. Veja que as orações de Jesus nunca evitou que surgisse problema na vida dele. Jesus teve mais problema do que todo mundo. Mas a oração fazia com que ele enfrentasse o problema de uma maneira diferente. E é isso que a gente tem que fazer. A oração não é para pedir coisas. Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus arruma um casamento, Deus me arruma um emprego. Nada disso. Não tem ninguém ali. Não, as energias são espirituais. O reino de Deus é espiritual e não material. Né? Então, o que nós podemos ganhar de Deus são força e alimento espiritual. Nada material. Material nós temos que sacudir a poeira, levantar a cabeça, botar a faca nos dentes, partir para cima e conquistar. Né? Porque o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, cada um de nós tem que correr atrás e lidar com as dificuldades. Jesus teve que lidar com as dificuldades. As orações dele nunca fez com que as dificuldades deixassem de existir. Entendeu? Então, o nosso trabalho é esse, enfrentar os problemas e quando a gente se sentir fraco, a gente fala com o Pai, renova as forças e continua. Perfeito. Não, só mais uma. O irmão Neemias, quando você fala que é onipresente, está em todo o lugar essa substância, o Espírito Santo? Sim. Na verdade. A gente eu vejo coisas assim, eu consigo interpretar como se fosse, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o sol não está aqui, mas ele irradia sua luz e ele se faz presente, né, constantemente. Assim, mesmo ele não estando aqui pessoalmente, o sol não está aqui pessoalmente, mas a sua luz está aqui. Então, por exemplo, o Pai Universal, o Filho Eterno, o Espírito Infinito, a Trindade, eles estão fixos lá no centro de todas as coisas, no paraíso. E se ele saísse de lá, como ele é a fonte de todas as coisas, ele causaria um pandemônio universal, um caos. Porque todas as coisas estão presas a ele. É como se você arrastasse o Sol. O que aconteceria com os planetas? Todos estão presos à força gravitacional do planeta. Se você arrasta o Sol de lugar, você causa uma bagunça nos planetas. Você mexe no equilíbrio. Mesma coisa se o Pai Universal saísse do centro lá do paraíso. Mas ele está aqui porque ele irradia sua presença em todo o universo, toda a criação. Então isso é onipresença no sentido de que a sua energia
o seu poder ele é irradiado, ele está em todo o universo. Não há lugar onde ele não penetre, né? E é por isso que todas as coisas funcionam bem, porque toda essa energia vem de Deus, sabe? Sabe aquela energiazinha que faz com que o elétron fique ali ao redor do núcleo e não saia e nem se choque com o núcleo? Tudo aquilo ali, essa força provém de Deus. O que faz com que, isso no nível atômico, mas no nível também de uma estrela, o que faz com que um planeta fique preso ali à órbita de uma estrela, tudo isso, essa força vem de Deus, né? Cada personalidade que existe, cada ser vivo que existe, essa vida provém de Deus. Então, tudo é mantido por Deus. Tudo vem de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, ele está presente em tudo, desde no micro ao macro, né? Isso é a onipresença de Deus. Aqui no nosso universo local, nós temos algumas coisas que eu não entendo muito bem. Por exemplo, o filho criador Micael, que falou assim: enviarei o meu espírito. E ele verteu sobre toda a carne o espírito da verdade. Eu confesso que eu não sei exatamente como que funciona o fato de que Micael, o espírito dele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está em Salviton, né? Cuidando gerenciando, governando o seu universo. Confesso que eu não entendo isso. Porque nós sabemos que o Filho Criador, ele não é ilimitado no espaço, ele é ilimitado no tempo, mas não no espaço. Então, como ele pode estar lá e, ao mesmo tempo, uma energia espiritual dele está aqui, isso é uma coisa que eu não compreendo bem. Mas eu compreendo que a ministra divina esteja aqui, porque ela, o Espírito Santo, ela é ilimitada no espaço. É o contrário, invertido. Então, para ela, é como se o espaço não existisse, então ela está em todos os lugares do espaço. Mas, assim, são coisas que também não fazem muita diferença. A gente só precisa aceitar que existe, mesmo que eu não compreenda bem. O pessoal está pedindo para encerrar aqui. A gente trabalhou bastante hoje. Legal, tá tarde já. Vocês querem falar? Não? Vou agradecer aí mais uma vez. E? Todo coração agradecer, anotei tudo. Aparece para ele te ver. Neemias, gratidão. Nossa, sempre, cara, não tem como a gente descrever, né? Porque a gente adquirir esses conhecimentos espirituais, né? Que a gente pode, no dia de amanhã, né? De alguma forma, botar em prática botar em prática no nosso dia a dia, né? Não tem dinheiro que compre isso, né? Porque não tem nada que é muito, muito bom, a gente quer mais, né? Sim, a forma que você exemplifica e coloca em exemplos do nosso dia a dia, aquele exemplo da árvore, do rio, e, nossa, é uma forma de compreensão muito grande. Que a gente consegue visualizar, né, as coisas. Sim, de uma forma mundana, né? Isso é mais... É muito, muito legal. O Gui, a gente está encerrando. Você quer fazer alguma pergunta? Não? Então é isso, né? Obrigado pelo tempo e a gente quer mais. Vamos marcar outras oportunidades aí, sempre que vocês quiserem, a gente pode entrar em contato, a gente marca. A gente conversa, tem muitos assuntos, a gente fala e não falou nada ainda do livro, né? Então tem muita coisa, muito assunto, dá para conversar. Eu gosto, eu me divirto, né? Falando sobre o livro Durante, o tempo voa, já tem 2 horas quem está aqui. Então é sempre um prazer, fico à disposição. Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento do livro Durante. Então, na hora que vocês quiserem marcar, é só me avisar. Gratidão. Tá bom? Fica com Deus todo mundo aí. Obrigado a todos que participaram. Todo mundo caladinho aí, só eu que falei. Foi uma boa conversa aí. Muito grato aí, Vinícius, pela revisão aí. É sempre bom estar... A gente aprende sempre uma coisa nova. Valeu. Valeu. Obrigado, gente.